letras A, B e C e os números de 1 a 5. Então, quantos crachás a gente consegue gerar nessa ideia? Note que essa figurinha aqui deixa bem claro que tem a mesma ideia de você encontrar a área de um objeto, né? Aquelas mesmas figurinhas que a gente fazia colocando quadradinhos e calculando a área de um retângulo ou algo do gênero assim, baseado no tamanho dos lados. Aqui é a mesma coisa, né? Você tem 3 letras, 5 algarismos, a gente multiplica 5 por 3 e percebe que dá para fazer 5 crachás. Maravilha. Nossa, a merda que eu falei. 15 crachás. 5 vezes 3 é 15. Então, de modo geral, para você calcular quantidades, você tem que fazer multiplicação. Ó, nessa situação aqui, onde nós temos, além dos números e das letras normais, nós temos mais 3 letras gregas para definir os crachás, é só pegar a resposta anterior e multiplicar por 3, ou seja, 45. Então é bem tranquilo, assim, esse início, beleza? Ó, por exemplo, uma situação bem fácil também, que a gente convive o tempo todo. Nós temos aqui 4 modelos de calças e elas podem ter cores diferentes, né? Cada modelo tem possibilidade de 3 cores. Ou seja, quantas calças diferentes nós temos? Sendo que o que define uma calça ser diferente da outra é a cor e o modelo. É pegar a quantidade de modelos e multiplicar pela quantidade de cores. 4 vezes 3, 12 opções de escolha de calças. Então, tem 12 tipos de calças diferentes. Você poderia pensar uma outra situação também. Digamos que você tenha, sei lá, 5 camisas e 4 calças. De quantas formas diferentes você pode se vestir? 5 vezes 4, 20 formas diferentes. E assim vai. Claro que nem sempre você vai só fazer multiplicação. Às vezes você vai ter que fazer uma análise da situação para que você possa, né, multiplicar os números certos. Por exemplo, quantos números naturais de 3 algarismos podem ser representados com os algarismos 2, 3, 4, 7, 8, 9? Números naturais de 3 algarismos. Então, centenas, dezenas, unidades. É muito interessante a gente sempre desenhar, né, as posições, as coisas que nós estamos avaliando, né? Colocando aí no nosso problema. Então, como nós estamos falando de números de 3 casas decimais, né? Nós estamos falando de números tipo centena. E a questão é o seguinte: nessa situação aqui, a gente pode repetir os números. Então, é uma limitação a menos. Mas a gente não pode, né? Aqui pode. Normalmente, né, você vai ter situações onde você não pode repetir. Então, beleza, né? Você tem quantos algarismos possíveis? Ele nos permitiu usar esses 6 números aqui. 2, 3, 4, 7, 8, 9. São 6 números. Então, 6 vezes 6 vezes 6. Ou seja, existem 216 números diferentes que dá para ser escrito dessa forma. Muito bem. Agora, olha só. Distintos. Essa palavra muda tudo. Por quê? Porque você pode vir aqui nas centenas, escolher um dos 6 números. Mas quando você for para a casa das dezenas, você já escolheu um dos 6 números. Então você não pode escolher 6. Já que tem que ser distinto, tem que ser diferente. Você não pode escolher o mesmo número que você já escolheu na casa das centenas. Então você já não tem mais 6 possibilidades, você tem só 5. Então 6 vezes 5. E uma vez que você escolheu 2 números aqui, para a última situação você só tem 4 possibilidades. Então 6 vezes 5 vezes 4. Beleza? Muito bem. Quantos números naturais de 4 algarismos pode ser representados com esses números aqui? Daí você tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque esse cara aqui, por exemplo, é um número de 4 algarismos. Mas esse cara aqui não é um número de 4 algarismos. Certo? Ele só tem as unidades. Esses zeros à esquerda não valem nada.
de tal forma que o zero, que ele nos apresenta como possibilidade de algarismo, caso a gente queira escrever números naturais de quatro algarismos distintos, quatro algarismos no caso, nós não podemos, na casa dos milhares, ter o número zero, ok? Porque significa que você não está falando de um número de milhar, sim de um número de centena, certo? Certo. Então, essas avaliações que normalmente são os com problemas complexos aqui nessa matéria, que não é das mais legais, te garanto. Ela é bem confusa, assim, bem confusa. Muito bem. Continuando. Tendo em vista isso, vamos avaliar as situações. Então, quantos números eu posso colocar na casa dos milhares? Bem, o problema nos deu a possibilidade de 6 números. Mas como na casa dos milhares eu não posso colocar o zero caso eu queira um número de 4 algarismos, então eu tenho só 5 possibilidades de números na casa dos milhares. Agora, na casa das centenas, eu já posso colocar o zero. Na dezena, na unidade também. Mas eu não posso colocar o mesmo número que eu coloquei na casa dos milhares, porque o problema falou distintos. Então eu só tenho 5 possibilidades. Tendo em vista isso, na próxima eu só vou ter 4 possibilidades, na próxima só 3 possibilidades. Então, para encontrar a quantidade de números possíveis, vai ser só multiplicar. Então perceba, né, como essa situação é legal, né? Tem que avaliar as situações, não é só jogar na fórmula. Aqui mal tem fórmula, tá ligado? Aqui mal tem fórmula. Essa matéria aí é ter lógica, fazer uma boa avaliação da situação. Muito bem. Vamos fazer umas questões aí. Eu vou fazer uma. Vou fazer essas 6 aqui. Deixa eu fazer. Com os algarismos 1, 3, 4, 5, 7, 9, ou seja, 6 algarismos diferentes, determine quantos números naturais pares, olha só, pares, de 3 algarismos podem ser formados. Bem, como aquilo que nós queremos construir tem 3 algarismos, colocar 3 casinhas de possibilidade. Ok? Acontece que eu preciso que o número seja par. E todos os algarismos que ele nos deu aqui são ímpares, tirando 4. 4 é o único cara par aqui. De tal forma que, se eu quero que o meu número seja par, eu obrigatoriamente tenho que colocar o 4 aqui, na última casa. Certo? Porque para um número ser par, ele precisa que, né, o último número seja par. O último algarismo dele seja par. Certo? Sendo assim, eu tenho uma possibilidade apenas de número aqui. É o 4 e acabou. Ah, professor, por que tu não coloca o 4 aqui? Porque eu estou colocando a quantidade de possibilidades para cada casa, não os algarismos. Se tu quiser, pode colocar o 4 aqui. Daí, uma vez que você já fixou o número 4 aqui, para essa casa só sobra esses 5 números. Bem, um desses 5 números foi escolhido. Então, para a última casa vai sobrar só 4 possibilidades. Então, pelo princípio da contagem, a única coisa que a gente tem que fazer para encontrar a quantidade total de possibilidades é a multiplicação. E nisso a gente chega na resposta 20. Beleza? Então é assim que faz. Você avalia as possibilidades casa a casa e depois você multiplica. Vamos ver a B. Quantos números naturais pares de 3 algarismos distintos? Ah, pô. Aqui eu já fiz o distintos. Eu estava pensando em distintos quando eu fiz a primeira, desculpa. Eu fiz a B. Eu fiz a B primeiro. Agora eu vou fazer a A.
Agora eu posso repetir, porque na A não fala nada sobre ser distinto. Foi muito Zé, né? Na B fala, mas na A não. Então vai ser praticamente a mesma lógica, né? Só que agora eu posso repetir. Na situação que eu falei ali embaixo, eu não podia. Bem, eu ainda preciso que seja par. Então eu ainda preciso que aqui seja o número 4. Sendo assim, quantos números agora eu posso colocar aqui? Bem, agora que eu posso repetir, eu tenho 6 possibilidades, incluindo 4. Que pode repetir. E aqui também pode repetir. Então, 36. Obviamente, mais possibilidades que aqui, que era obrigatório ser distinto. Aqui não é obrigatório ser distinto. Beleza? Pegou a ideia? Peguei, professor. Massa demais. Então eu vou pedir para você fazer essa aqui. Tente fazer de uma forma um tanto quanto gráfica, assim que nem eu fiz, né? Para que, caso tu erre, o professor considere alguma coisa aí. Então, tu pode então começar, beleza? Quando tu terminar, já sabe, mandar foto. Beleza, professor.
Vejamos. Tá meio ruim de ver aqui, mas vamos ver. Quantos números naturais de Professor, quer que eu mando outro? Não, não tem problema. É que senão tu ia ter que passar a caneta, né? Deixa quieto. Quantos números naturais de 4 algarismos, ou seja, podendo repetir? Você levou em conta que não pode o zero, depois pode repetir, então 4 vezes 5 vezes 5 vezes 5, perfeito. E embaixo, mesma coisa, não pode o zero, então 4, agora já pode o zero, mas você não pode pôr o que pôs antes, então 4, 3, 2. Maravilha, fácil, né? As primeiras aí, tranquilas. Muito bem. Vamos fazer um hardcore aqui, mano. No Brasil, as placas de automóvel são formadas por sequência de 3 letras e 4 algarismos. Bem, era, né? Agora não é mais. Quantas placas diferentes podem ser formadas com as letras A, B, C, D e com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5? Bem, em nenhum momento ele falou que não pode repetir, então a gente pode pensar assim: vamos ter as letras. Opa, são 3 letras. E os números. Não é mesmo? Então tem 4 letras, 4, 4, 4, e número tem. Bem, aqui na ideia, né, são só 5. 5, 5, 5. Agora o negócio é o seguinte: obviamente, ah, a gente não precisa fazer essa conta toda, né? Mas talvez seja interessante escrever com potências. Então, eu posso dizer que é 4 ao cubo vezes 5 ao cubo. Eu até poderia dizer que é 4 vezes 5, 20 ao cubo. 400 vezes 20, 0. 8. 8.000. Acho que é 8.000. Beleza? Mas eu só acho, não tô afim de fazer conta de cabeça. B. Quantas placas podem ser formadas com essas mesmas paradas, sem repetir letra nem algarismos? Easy também. É 4V3V2. E aqui 5 vezes 4. Pô, eu esqueci de uma, né, mano? Pô, mas eu sou muito Zé Mané, velho. Agora tá certo. Eu tinha esquecido que são 4 números. Fazer o quê, né? A gente erra às vezes. Bem, né, tinha que fazer essa conta, né? 24, 24 vezes 5. 24 ao quadrado vezes 5. Né? Porque isso aqui dá 24, então aqui também dá 24. Vezes o 5 ali. Não estou afim de fazer essa multiplicaçãozinha. Quantas placas diferentes podem ser formadas com pelo menos um algarismo não nulo, empregando-se as 26 letras do alfabeto e os 10 algarismos do sistema decimal? Bem, continua sendo uma lógica de colocar coisas, né? Mas com esse detalhe ali que ele nos explicou sobre com pelo menos um algarismo não nulo. Então vamos fazer o seguinte. Vamos pensar assim. Aqui são as letras. E, a princípio, pode repetir. Não falou nada sobre não poder repetir. Então, são 26 letras no alfabeto. 26, 26, 26. Agora, os algarismos, vamos tomar um cuidado. São 10 algarismos, um é nulo, né? Um é o zero. Vamos fixar num primeiro momento. Ó, veja só, cara. Eu estou falando num primeiro momento, então presta atenção que aqui é muito importante e o que eu vou te explicar agora vai ser muito utilizado na frente. Vamos fixar nesse primeiro momento que o algarismo não nulo está aqui.
Beleza? Então, eu vou obrigatoriamente escolher um número de 1 a 9. Não posso escolher o zero, então eu tenho 9 possibilidades. E agora, a partir daqui para frente, eu posso repetir. Então, 10, 10 e 10. Tem 10 algarismos, porque agora eu posso o zero. Bem, o aluno desatento acharia que agora já está certo. Mas não. Por quê? Porque ninguém me obrigou a colocar logo no primeiro lugar ali dos algarismos o não nulo. Não nulo pode estar aqui, pode estar aqui, pode estar aqui. Ok? De tal forma que eu tenho 4 possibilidades de alocar o algarismo não nulo. Não apenas essa possibilidade que eu mostrei aqui, mas sim 4. Logo, além de eu fazer a multiplicação das possibilidades uma a uma, eu ainda tenho que multiplicar por 4, devido às 4 possibilidades da alocação do algarismo não nulo. Beleza? Agora sim. Agora tá tudo certo. Daí teria que fazer essa contona aí, que obviamente não será feita. Tudo bem? Tudo bem, professor. Bem pequena ela, inclusive. Então, tu percebeu que o esquema às vezes é mais embaixo, né? Tem muitos detalhes a serem visualizados. Muito bem. Vamos falar de mais algumas coisinhas interessantes dessa matéria aí. O princípio aditivo da contagem. O que que acontece? Às vezes você está falando de situações onde você tem valores fixos e se você simplesmente somasse, você não chegaria numa resposta verdadeira. Como assim? Dá um exemplo, professor. Digamos que na sua sala de aula tenha 30 alunos. E daí perguntam assim, né? Todo mundo gosta de esporte na tua sala, beleza? E daí perguntam assim: gostam ou de futebol ou de vôlei, sendo mais preciso. Quantas pessoas gostam de futebol aqui nessa sala? Daí 20 pessoas levantam a mão. E depois perguntam assim: quantas pessoas gostam de vôlei aqui nessa sala? E daí 15 pessoas levantam a mão. Bem, se você simplesmente somasse essas contagens, você contaria 35, certo? 20 do futebol, 15 do vôlei. Acontece que a sua sala tem 30 pessoas. Então, com certeza, teve pessoas que responderam mais de uma vez, né? Elas gostam dos dois esportes. O que numa representação gráfica seria essa turminha aqui no meio. Beleza? Então, a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa contagem para não repetir as pessoas na contagem. Muito bem. Portanto, nós temos uma fórmula que eu chamo de teorema de Bayes, mas eles não gostam de chamar por esse nome, mas tá aí. Se você quiser saber a quantidade de elementos na união de dois conjuntos, por exemplo, galera que gosta de futebol ou vôlei, né? A união, você pode dizer que é o vai ser a quantidade de pessoas que respondeu que gosta de futebol mais a quantidade de pessoas que respondeu que gosta de vôlei menos a quantidade de pessoas que gostam dos dois ao mesmo tempo, né? Se você fizesse isso com o exemplo que eu acabei de dizer, seria 20 mais 15 menos 5. Nós sabemos que 5 pessoas ali gostam dos dois. O que daria então 30, que é a quantidade de pessoas da sua sala na escola. Muito bem. Muito bem. Vamos ver umas situações interessantes aí. Que envolvem você excluir coisas ou algo do gênero. Olha só esse exemplo aqui. Quantos números naturais de 3 ou 4 algarismos? Olha, ou, né, tipo a situação lá, futebol ou vôlei. 3 ou 4 algarismos
Podem ser formados os algarismos blá blá blá, né? Note que nos exemplos que nós resolvemos, né, as continhas que nós resolvemos, basicamente o que a gente fez foi multiplicar. Agora, nesse caso ali do futebol e do vôlei, a gente teve que fazer soma. Então você tem que ficar ligado que vão ter situações que você vai ter que somar também. Não é só jogar na multiplicação e pronto, meu velho. Então vamos ficar ligado no que ele está dizendo aqui. Quantos números naturais de 3 ou 4 algarismos distintos, né? Então, se a gente está interessado nos de 3 algarismos distintos, formado por essa tropa aqui, vai ser 6 vezes 5 vezes 4, ou seja, 120. Agora, quantos de 4 algarismos? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, deu 360. Muito bem. A princípio, a nossa fórmula diz o seguinte, né? Vamos lembrar da fórmula. Quando a gente quer saber a quantidade total, pega o de um grupo, pega o de outro e subtrai aqueles elementos que fazem parte dos dois grupos ao mesmo tempo. Mas liga-se no seguinte, velho. Um número que ele tem 3 algarismos, ele não pode ter 4 algarismos, porque não faz nem sentido. Se eu dizer que o teu nome tem 3 letras, o teu nome não tem 4 letras, né? É uma coisa um tanto óbvia. Então é isso que ele está dizendo aqui, que nessa situação em específico, não tem ninguém que estão no mesmo grupo. Não tem nenhum número aqui que está no mesmo, que está nos dois grupos ao mesmo tempo, que tem 3 algarismos e 4 algarismos ao mesmo tempo. Não faz nem sentido falar isso. Portanto, numa situação como essa, se você quer saber o que a pergunta está perguntando, você só precisa somar. Não vai ter aquele cara da subtração que aparece lá na fórmula, porque aquela subtração é quando nós temos elementos nos dois grupos ao mesmo tempo. Beleza? De boa, né? Vamos ver uma outra situação bem legalzita. Quantos números naturais pares, ó, tem que terminar com um algarismo par, maiores que 7.000, ou seja, tem que começar com um número 7 ou maior que 7. E com 4 algarismos distintos, beleza. Então, 4 algarismos distintos, já que a gente está na casa do 1.000, né? Podem ser formados com os algarismos, todos esses aqui. Esses 7 algarismos. Bem, então ele está falando aqui que para ser maior que 7.000, tem que começar com 7, 8 ou 9. Para ser par, a última casa das unidades, tem que usar um dos pares que foi citado ali em cima, ou seja, o 4, o 6 e o 8. Beleza? Como não pode haver repetição, isso aqui é um ponto muito importante. Nesse problema em específico, tu vai ver que a repetição aqui muda tudo. Complexa tudo. Como não pode haver repetição de algarismos e o algarismo 8 pode ocupar a casa dos milhares ou a casa das unidades, né? É isso mesmo. Porque se tem que ser maior que 7.000 e par, o 8 ele pode estar na primeira casa e também pode estar na última casa. Mas como tem que ser distinto, ele não pode estar ao mesmo tempo nas duas. Então nós vamos ter que avaliar essas situações, essas duas situações, quando o 8 está na frente e quando o 8 está atrás. Tá acompanhando ou nem? Tudo, professor. Então, tu deve ter percebido que esses problemas aqui, eles envolvem muita interpretação. Muita interpretação. E, diferente de um problema normal de matemática, fica um pouco difícil você ter uma noção da resposta aqui. Porque contagem normalmente envolve grande quantidade de número, né? Então não teria nem como você avaliar aqui a resposta, mais ou menos assim, né? Então vamos lá, vamos fazer bem ao pouco. Entendido o português aqui da questão, vamos para o matematiquês. Vamos então para o primeiro caso. Os números que começam por 8, ou seja, nós estamos fixando o primeiro número. O primeiro número é 8. Acabou. Então, como eu expliquei para você, uma vez que você só pode colocar o 8 aqui, você já tem fixo uma possibilidade. Acabou. É o 8, acabou. Não. Na hora de fazer o princípio da contagem, que é multiplicar, né? Você já sabe que aqui é 1. E, como a gente precisa que os números sejam pares, isso está no enunciado,
Aqui no final, você só pode colocar o 4 ou o 6. Ou seja, você só tem duas possibilidades. Então, você já escolheu uma possibilidade aqui, uma aqui, e agora você preenche aqui com as quantidades de números que ainda podem ser. Né? Você escolheu um aqui, nós tínhamos 7 números, então você pode colocar 5 aqui, e uma vez que você escolheu um número aqui, aqui você só vai poder colocar 4. Ok? Então, note a importância de você fazer os desenhos, né? De deixar bem claro as posições para que a coisa flua na sua cabeça, não fique só um negócio de continha. Não tem fórmula aqui, como eu falei. Tem que entender a situação. Então, nessa situação onde o 8 é o cara que nós fixamos na frente, nós temos então 40 possibilidades. 40 possibilidades do que, professor? De números maiores que 7.000, de 4 algarismos e que são pares. Bem, para essa situação. Só que nós temos mais outras várias situações aqui. Qual que é uma outra situação? O número pode começar com 7 ou com 9. Por que essa é uma outra situação? Bem, a primeira era começar com 8. Como tem que ser maior que 7.000, então ele pode começar com 7 e 9. Então nós temos duas possibilidades para começar, o 7 e o 9. Ah, por que não pode o 3, o 2? Porque tem que ser maior que 7.000. Então o primeiro número tem que ser 7, o maior. Tem que ser par. Como na nossa listinha lá nós só tínhamos 3 opções de números pares, coloca 3 aqui. Então, escolher um número aqui, escolher outro número aqui, não pode repetir. 5, 4 de novo. Aí, ó. 5, 4 de novo. Então, nessa outra situação, né? Veja, outra situação, nós temos 120 possibilidades. São 40 possibilidades com 8 na frente e 120 possibilidades com 7 ou 9 na frente. Como são duas situações distintas, e não tem nenhum elemento igual nos dois casos, né? Ou seja, um desses 40 elementos, com certeza não é nenhum desses 120, porque aqui todo mundo começa com 8, então todo mundo é diferente daqui, que começam com 7 ou 9. Então, nessa situação aqui, a gente pode simplesmente somar 40 mais 120, vai me dar a quantidade total de números que foram pedidos aqui no enunciado. Legal, né? 160. Então é o tipo de problema que faz a pessoa ficar mais inteligente, que envolve tanto interpretação quanto conta. Maravilha. Vamos fazer junto essa aqui, man? Vamos fazer junto. Deixa eu pôr aqui. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e com quantos múltiplos positivos de 5 compostos de 3 algarismos distintos podemos formar? 3 algarismos distintos. Então, 1, 2, 3. Beleza? Agora me diz uma coisa aí que tu aprendeu quando era kid. Para que o número seja múltiplo de 5, você sabe o que ele tem que ter? Pode ser múltiplo de 5? É. Ou pode ser divisível? Quê? Ser múltiplo? Você tem alguma coisa para o 5 multiplicar? Esse número aqui é múltiplo de 5? Que é divisível? Ser divisível e ser múltiplo é a mesma coisa, né? Ah, tá, não. Por que É ele não número, é? por conta que ele é número ímpar e não terminar com 5. Pode ser múltiplo de 5 e terminar com Esse 0. número aqui é ímpar, mas ele é múltiplo de 5. Ou ele termina com 0 ou 5. Ah, agora eu escutei o que eu queria. Tem que terminar com 0 e com 5, exatamente. Ou seja, nós temos que fazer uma avaliação associada ao 0 e o 5 no final, né? Que são números que nós temos aqui, 0 e o 5. Que mais? Bem, então vamos lá, né? Se a gente fixar que a gente quer o 0 no final, então eu tenho uma possibilidade.
certo? Uma vez É. fixado que nós queremos o zero ali no final, eu vou ter apenas 5 algarismos para pôr aqui. E como tem que ser distinto, aqui sobraram 4. Beleza? Beleza. Muito bem. Agora vamos para o próximo caso, que é o caso que termina em 5. Note um detalhe, né? 3 algarismos. O número 0,32 não tem 3 algarismos, tem só 2. Não seria, então, tipo, ficaria 4 vezes 5 vezes 2, porque podia ser duas possibilidades, ou o 0 ou o 5. Aí não daria 40? Nesse caso aqui, bem, vamos aos poucos, né? A gente já fixou 5 aqui. Então, um dos números já foi fixado. Quantas possibilidades nós vamos ter aqui? Aqui tem que tomar o cuidado, porque a gente não pode ter o zero na frente, certo? Concorda comigo? Certo. Isso. Concordo. Então, a gente só tem quantas possibilidades? Bem, não pode o zero e já fixamos os 5, então sobraram só 4 possibilidades. E tem que ser distinto, já fixamos os 5. Agora a gente pode o zero. Digamos que a gente tenha colocado 4, de novo, 4 possibilidades, né? Beleza? Aqui, obrigatoriamente, é o 5. Aqui não pode o zero, sobrou 4 só. Agora aqui já pode o zero. Como foi usado um aqui, nós tínhamos 6 algarismos ao todo, então temos 4 para pôr aqui. 4 vezes 4, 16. De novo, o que tem na de cima não tem na de baixo. Então a quantidade total vai ser a soma. Não precisa fazer nenhuma subtração. 36. Ou seja, tem 36 números diferentes que podem ser formados com a regra que está escrito aqui, beleza? Show de bola, man. Então, tem que ficar ligado aí com todo tipo de detalhe, né? Que questões associadas a quem é múltiplo, ou o que é ímpar, o que é par, essas coisas assim. O professor lá na prova não vai nem cogitar que vocês não sabem, né? O que ele está querendo cobrar de vocês aqui é essa nova matériazinha de segundo ano, contagem. Beleza? Então, show de bola. Beleza. Enviei para ti aí o que nós fizemos hoje e amanhã tem mais, né? A princípio às 18, mas eu a princípio também estou livre mais cedo, caso tu queira. Beleza? Beleza, professor. Tchau, Show tchau. de bola, Bom man. trabalho. Nós nos falamos. Abraço, valeu.